Eu vou começar falando o resumo do livro, mas bem resumidinho. E depois eu vou falar o que eu lendo hoje, foi o que eu entendi hoje. Esse aqui, que é o famosinho, né, de Franz Kafka, Metamorfose. Então você tem uma família de 4 personagens, um casal, o filho mais velho e uma irmã. Gregor, ele é o provedor da família. Ele banca a família toda, ele paga todas as contas. Ele é o único que trabalha na casa também. Durante o livro você descobre que o pai teve um negócio, mas que o negócio não deu certo. A família tinha uma dívida muito grande, o menino começou a trabalhar logo, assumiu a dívida da família, né, pra poder ajudar a pagar, e rapidamente ele virou, enfim, o provedor da família. Até que um dia ocorre a metamorfose, ele deixa de ser provedor, ele passa a ser uma figura não grata dentro de casa, e aí ele morre de fome. É um resumo bem resumidinho, tá? Mas a história. A primeira vez que eu li, eu achava que se tratava de um livro sobre depressão. Daí, eu fui ler ele hoje, e eu tinha uma visão totalmente diferente. É um livro de uma grande crítica social sobre onde é que tá o nosso valor. É como se fosse assim, o nosso valor, ele tá naquilo que a gente tem, naquilo que a gente produz, ou naquilo que somos. Ele mexeu com toda a estrutura da família, a partir de quando ele passou por essa metamorfose, não é? Todo mundo teve que arrumar um emprego, porque o único provedor não tinha mais como trabalhar. Eles não só tinham trabalho, mas como agora tinham que cuidar, meio que cuidar dele, apesar de cuidados muito básicos, né? Eles davam uma comida aqui, mas sempre manter ele dentro do quarto, era aquela coisa ainda meio estranha, né? A família tentando entender o que estava acontecendo. Mas é isso, a partir do momento que ele perdeu o valor, no sentido de que ele não era mais útil, que ele ficou obsoleto dentro da própria casa. E é muito doido, porque no começo do livro quando fala, né, do que aconteceu com ele, a primeira preocupação que ele tem não é o fato dele estar em outro corpo. É o fato de que ele perdeu a hora de acordar e ir pro trabalho, que ele tem um trem, que ele não vai, e que ele tem um monte de compromisso. E vê que doideira. Essa é a primeira preocupação real que ele tem, assim, sabe? Ele nenhum momento se desespera. E uma parte que pra mim foi muito triste, assim, ele é muito apaixonado pela irmã. E talvez porque ele possa ser que ele veja nela a chance dela fazer o que ela quiser da vida dela, porque ele não teve essa oportunidade, né? Ela toca violino e tal, ele quer estar no conservatório, eles têm uma relação muito bonita, e lá pra perto do final do livro, ela que dá a ideia de se livrar dele. Isso é muito triste. Mas eu acho que é isso, assim, ele acaba sendo um peso até que ele se vai. Por descuido, por um autoabandono, sabe? Mas por descuido, né? Porque ele morre de fome. Mas assim, ele começa a também esquecer dele como pessoa, sabe? Ele aceita muito bem essa nova... Não sei se é aceitar muito bem é uma boa palavra. Ele não questiona em nenhum momento essa nova condição dele. E ele começa meio que se esquecer de quem que ele é. Gente, mas o livro, é porque ele tem um começo muito bom. Eu vou ler o começo pra vocês. É o começo mesmo. Bem no comecinho. Ele fala, o livro começa assim. Quando certa manhã, Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Então o livro já começa colocando você no meio da história. É muito bom, é muito maravilhoso. E, outra curiosidade, em nenhum momento ele fala que é uma barata. É maluco isso? Ele fala inseto, ele dá algumas características. Mas voltando pra história, é uma grande crítica sobre o valor que a gente tem, o valor que a gente, como pessoa, quão útil nós somos. E tem uma coisa muito louca também, que ele morreu. Daí quando a família, no outro dia, ele morre à noite, no outro dia a família descobre que ele morreu, ela vai passear. Não exatamente em comemoração que ele morreu, não é bem isso, diz até que eles choraram um pouco e tal, mas eles falam, vai, vamos dar uma volta, vamos dar de trem, e começa a ter outros sonhos. Então assim, a vida continua. Tá bom assim? É isso.